Amor, Oi? deixa no celular aí. Posso ir? Uhum. Olá, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Galerinha tá chegando. Sejam bem-vindos. Eliane, que linda. Tudo bem, Eli? Vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando devagar. Isso, vai dando like aí. Vai apertando o coraçãozinho para eu ver que vocês estão gostando, que estão interagindo. Vamos participar hoje, vamos botar o corpo em movimento. Vamos trazer esse corpo para uma consciência. A gente vem falando esses dias, né? Ontem teve uma live falando sobre dor lombar não específica. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, ela tá lá no nosso canal no YouTube, é só entrar lá, assistir, mas a gente hoje vai fazer um apanhadão aqui, vai recapitular algumas coisas que foram ditas ontem. Oi, Neuzina, boa tarde. Denise tá chegando, seja bem-vinda, Denise. Olá. E aí, gente, esse tema dor é um tema muito rico, né, de informação. E aí a gente fragmentou essa sequência de lives em 4 dias. Então a gente fez ontem, dando informações sobre a questão da dor não específica. Hoje a gente vai falar sobre postura, né, que está completamente relacionado ao tema dor. Né? Enfim, a gente ouve falar de postura. Ah, você está com dor lombar por causa da má postura. Ah, seu ombro pode estar doendo por conta da sua má postura. Então vamos desmistificar um pouquinho esse tema postura, falando um pouco e fazendo um processo de autoconhecimento, entendendo esse corpo como funciona, fazendo uma dinâmica para vocês sentirem realmente todas as compensações e alterações corporais, ok? Vamos dar um tempo. Aí a Carol chegou. Oi, Carol. Marília, boa tarde. Neuzina. Muito bom, sejam muito bem-vindos, viu? Bom, eu vou começar mais uma vez me apresentando como uma pessoa extremamente grata. Grata pelo meu trabalho, grata pela oportunidade de estudar, de me aprofundar em conceitos, né, e poder contribuir com a vida dos meus alunos, dos meus pacientes. Eu amo o meu trabalho. Quando eu pensei nessa sequência de lives, eu pensei num tema que fosse um tema que eu ouvisse muito, né, como queixa principal dos meus pacientes, e eu pudesse agregar, e que eu pudesse trazer informação. E aí a gente trouxe esse contexto aqui. Eu convido a vocês que não viram o videozinho de ontem, a live de ontem, que façam, que observem para ver tudo que a gente falou, para vocês entenderem o contexto. E hoje a gente vai falar de postura. Então o que acontece? A gente acaba criando crenças, né, que giram em torno desse conceito dor, né? Às vezes uma dor aguda, ela se transforma numa dor crônica exatamente por conta de alteração postural. Ai, Melissa! Boa tarde, Melissa! Que saudade! E aí a gente acaba transformando, a gente pode transformar, né? Não que a gente acaba transformando, mas pode ser um fator de transformar uma dor aguda em uma dor crônica. Então, por exemplo, a gente tem uma dor, né? Eu tô falando muito da dor lombar desde ontem. Uma dor lombar não específica, simplesmente dormi e acordei com essa dor, ou fiz um movimento diferente que essa dor surgiu. E muitas vezes por conta
de um padrão postural que a gente adota no quadro álgico, né? Eu sinto dor, então eu ando um pouquinho mais curvada, então eu compenso um pouco esse lado para tirar a sobrecarga do lado que está doendo, ou eu ando com o tronco mais em flexão para aliviar esse padrão de dor, ou eu procuro me esticar, né? Fazer uma rotação do tronco para ver se essa dor melhora. E adotando esses padrões posturais, a gente acaba gerando uma dor crônica, né? Por se proteger muito, gerando uma dor crônica. E a gente também falou ontem que existe o efeito contrário, né? Às vezes a gente vai no médico por conta de uma dor aguda e aí a gente faz um exame de imagem. Nesse exame de imagem, muitas vezes a gente encontra dados nesse exame de imagem que são achados radiológicos, que mesmo eu com uma dor e uma pessoa sem dor, fazendo o mesmo exame, às vezes surgem as mesmas alterações, um sintomático, o outro assintomático, mas enfim, aqueles detalhes todos do laudo, né? Desidratação do disco, diminuição de espaço entre as vértebras, ou a coluna está um pouco rodada lateralmente, induzindo uma escoliose. Todas essas informações, às vezes, todos esses dados, né, que vêm pra gente através do lado de um exame, mas sem informação, gera uma crença, né? Eu tenho uma escoliose, ou eu tenho uma protrusão de disco, eu não posso fazer esse movimento porque eu posso machucar minha coluna. A gente acaba relacionando a dor ao dano e trazendo, assim, padrões também de alteração postural para a nossa vida, né? Na hora de se sentar, eu quero me corrigir perfeitamente. Na hora de trabalhar, eu preciso estar exatamente alinhada, porque eu já tenho questões muito importantes na minha coluna, porque apareceu no meu exame, então eu vou me autoproteger. E às vezes essa autoproteção traz um efeito rebote também. Às vezes a gente desencadeia uma dor crônica a partir de um quadro desse. Por quê? Às vezes é um paciente que, por uma alteração fisiológica, tem uma postura que é uma postura dele. Então, por exemplo, eu tenho um ombrinho mais protruso, eu tenho uma hiperlordose ou uma coluna mais retificada, a minha cabeça é um pouquinho mais anteriorizada, mas às vezes isso é muito de fundo genético, né? A postura é muito do que a gente carrega do nosso DNA. Se a gente às vezes observar, a mãe, a filha e a avó, ambas têm o mesmo padrão postural, mesmo comportamento postural. Então isso faz com que essa pessoa que alimentou aquela crença de nossa, eu tenho alguma coisa na minha coluna, seja uma protrusão, uma diminuição de espaço, que foi simplesmente um achado radiológico, então agora eu preciso corrigir minha postura. E essa postura que tem um padrão fisiológico começa a querer uma autocorreção. E aí a gente faz uma autocorreção sem o estímulo certo, né, sem o estímulo correto, num corpo que não está preparado para isso. E aí a gente acaba, por essa autoproteção e essa autocorreção, podendo também desencadear um quadro de dor crônica. Então, esses dois exemplos que eu utilizei aqui agora com vocês, denota às vezes uma pessoa que evolui de uma dor aguda para uma dor crônica e se torna realmente uma dor inespecífica, que você não sabe nem mais o fio da meada, mas uma coisa foi unindo a outra e fazendo com que aquele quadro ficasse permanente. Então, assim, por isso que é muito importante a gente fazer abordagens terapêuticas específicas ou alguma atividade física específica que trabalhe diretamente na força dessa musculatura para trazer de forma natural e fluida, dentro do comportamento do corpo de cada um, esse corpo para uma harmonia postural, né? Porque postura corretíssima, anatomicamente correta, é uma ilusão, né? Isso não existe, porque, como eu falei, cada um traz um padrão postural, né, do DNA, enfim, cada um tem um estímulo biopsicossocial, cada um tem uma atividade profissional, cada um tem uma carga horária de trabalho que é específica, né, para a sua profissão.
enfim, a gente tem padrões para dormir. Então tudo isso vai fazendo de um indivíduo um ser único. Cada um acaba criando o seu padrão postural e isso não é errado. Não existe uma postura exatamente correta. A postura exatamente correta é aquela que nos traz conforto, é aquela que não nos traz um padrão álgico, né, uma dor. E quando as dores elas surgem de causas assim inespecíficas, a gente tem abordagens, né, como o Pilates, que é uma abordagem que eu sempre defendo muito, né, que eu sou apaixonada, que traz esse corpo para uma harmonia, né? Independente do Pilates, a gente tem outras técnicas, até alguns exercícios que a gente vai trazer na live de sexta-feira. Eu vou dar uma aula aqui só especificamente com exercícios para a questão da lombar, não para dor lombar, né? Exercícios para lombar, a nível de relaxar, a nível de trazer flexibilidade, de trazer condicionamento. Então vamos pensar nesse tronco, nesse corpo, para trazer um corpo funcional, né? Um corpo em equilíbrio. Eu tô vendo que tem uma galera entrando aí, e aí eu quero deixar, gente, vocês muito à vontade para interagir comigo nessa live, para fazer perguntas, se surgir alguma curiosidade, perguntas, interajam comigo. Aperta o likezinho aí que eu quero ver o coraçãozinho subir para ver que vocês estão gostando do assunto. E uma coisa muito importante, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, no rodapé da tela de vocês. Compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que vocês acham que se interessem por esse assunto e que de alguma forma vai contribuir ou para uma melhora ou até para uma virada de chave. Às vezes uma coisinha que, puxa vida, às vezes é uma virada de chave mesmo, um gatilho que faltava para a pessoa até melhorar. Uma dor aguda, enfim, uma dor crônica. Então compartilha com os amigos, clica na setinha aí, manda para todo mundo. Tô vendo que a Vanessinha entrou. Isso aí, Lolo, seja bem-vinda. E aí, gente, olha só, todo mundo tá convidado a hoje fazer um trabalho de consciência corporal comigo. Hoje a gente vai entender como o nosso corpo se comporta e como a gente, se nós adotarmos uma postura perfeitamente correta, né, que é a postura anatomicamente correta, como a gente impõe sofrimento ao nosso corpo. Então, como não é relevante essa história de vamos acertar a postura e aí a gente forçar um padrão que não é nosso. A gente forçar um padrão que não é nosso, a gente aumenta a atividade muscular, a gente aumenta a ativação da musculatura paravertebral, a gente aumenta a ativação do abdômen, a gente aumenta a contração da coluna e a gente contribui para um aumento da dor e não para uma diminuição da dor. Então a minha ideia aqui é desmistificar essa questão de que tenho dores lombares, né, não específicas, preciso me alinhar, preciso sentar muito bonitinha, perna 90 graus, ombro assim, coluna assado. Se isso não é um padrão fisiológico e se eu não estou dando estímulo correto ao meu corpo. Então a gente vai entender o nosso corpo, né? Vocês vão entender o corpo de vocês e depois a gente vai colocar esse corpo numa postura corretíssima para cada um de vocês perceberem onde o corpo de vocês sofre mais, né? Aonde o corpo de vocês coloca mais tensão. E aí a gente fazer um processo de autoconhecimento corporal. Isso pode nos ajudar, né? Ajudar vocês a melhorar padrões aí. Deve ter uma galera trabalhando em home office. Mesmo quem tem mantido aí o trabalho normal, indo para a empresa, enfim, quem trabalha sentado muitas horas, talvez seja uma consciência necessária para mudar alguma coisa aí, de repente até aliviar uma dor antiga que tem surgido. Então eu convido todos vocês para participar desse trabalho de conscientização do corpo, tá? Vamos fazer uma prática bem legal aí. E ó,
Deem coraçãozinho pra mim aí. Eu quero ver todo mundo fazendo. Aliás, eu não vou poder ver, né? Então eu vou acreditar que tá todo mundo fazendo aí. Mandem ok aí pra mim, tá? Vanessinha tá dando feedback aí que tá gostando da live. Então, gente, vem comigo. Eu acho que o meu celular tá numa boa posição, mas eu vou testar, tá? Eu vou ficar em pé. Vejam se vocês estão me vendo. Mandem um okzinho se vocês estiverem me vendo inteira. E se estiverem me ouvindo. Vocês conseguem me ver e ouvir? Deem um joinha pra mim aí. Que aí eu consigo ver. Boa! Show de bola! Ó, em primeiro lugar, a gente vai pensar na nossa postura de uma forma natural, ok? Vamos parar de frente assim, ó, de pé. Vamos focar no nosso corpo, na nossa pisada. Vamos focar na posição do nosso quadril. Vamos pensar na posição do nosso ombro, da nossa cervical. Eu vou conduzindo vocês aí no movimento, tá? Então, ó, todo mundo em pé, de uma forma natural. Imagina que vocês estão na fila do banco. Imagina que vocês estão na fila do mercado. E vocês estão paradas. E tentem sentir de que forma que o corpo de vocês se comporta. Deixa eu amarrar aqui a minha blusa. Se é assim, distribuindo carga para um quadril só. Se de repente é com a lombar um pouquinho mais encaixada, distribuindo força para essa musculatura posterior. Percebam se os ombros de vocês estão mais enrolados. Se a cabeça está mais anteriorizada. Sintam a fluidez do corpo de vocês parado no tempo, no espaço que vocês têm aí. Percebam se o pé de vocês está mais para fora, naquela pisadinha 10 para as 2, né? Se ele está mais para dentro. Percebam o comportamento dos joelhos de vocês. Se eles estão mais internos, se eles estão mais externos. Percebam se a pisada de vocês está mais para a parte anterior dos pés. Ou se vocês projetam a pisada mais para o calcanhar. Ou talvez seja uma pisada mais supinada, uma pisada mais virada para fora. Eu estou forçando o movimento para vocês visualizarem. Ou se é uma pisada mais pronada, se vocês pisam mais interno, com a borda interna do pé. Percebam que quando eu vou variando a minha postura, ó, se eu tenho uma pisada mais anteriorizada, eu acabo transferindo o meu centro de gravidade para frente. Se eu tenho uma pisada mais para o calcânio, eu projeto o meu centro de gravidade para trás. Se eu tenho uma pisada mais pronada, olha o meu joelho, automaticamente o meu joelho entra, ó. E se eu tenho uma pisada supinada, olha como o meu joelho expande lateralmente. E assim a gente vai percebendo os nossos padrões de compensação. Ao longo da vida, a gente vai gerando padrões de compensação, seja com o joelhinho desgastando medialmente, seja ele lateralmente, seja uma coluna mais em retroversão ou em anteroversão. E aí, vamos pensar um pouquinho mais aqui na cintura pélvica. Vamos perceber essa cintura pélvica. Eu vou forçar aqui um padrão postural assim, bem forçado, tá? Digamos que meu pé fosse um pé pronado. Olha o que acontece com os meus joelhos. Eu forço espontaneamente. O pé entra, o joelho vem junto. E se o joelho vem junto, olha o que acontece com o meu quadril, ó.
ele tende a fazer um aumento da minha lordose lombar. Com o aumento da minha lordose lombar, para compensar o meu equilíbrio, o que o meu corpo faz? Ele aumenta um pouquinho a minha projeção anterior. Então, ó, eu tenho uma cabeça mais anteriorizada e uma escápula mais retraída. Ou não, às vezes eu tenho um ombro mais retraído também. E isso acaba se tornando um padrão postural normal, que o meu corpo se adapta, é um padrão postural confortável para mim, que não necessariamente eu tenho dor, né? Se fosse ao contrário, se eu tivesse uma pisada supinada, o meu joelho, estou exagerando, hein? Meu joelho abre na borda lateral, o meu quadril espontaneamente faz uma retroversão da pelve, os meus ombros espontaneamente ficam protrusos e a minha cabeça anterioriza. Não com essas angulações tão acentuadas, mas é uma resposta natural do corpo. E não necessariamente esse corpo vai ter dor, não necessariamente esse corpo vai sofrer, pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu vou convidar vocês agora para a gente trazer esse corpo cheio de adaptações da vida, que você está levando a sua vida em paz, tranquila, sem desconforto. A gente vai trazer esse corpo para um padrão que é o padrão anatomicamente correto postural. E aí eu vou convidar vocês para terem bastante consciência de perceber onde vocês estão sentindo o maior estresse do músculo, onde o músculo está incomodando mais, para a gente começar a identificar, né, como que o corpo da gente se comporta quando a gente coloca ele numa postura forçada, tá? Desculpem. Então vamos lá. Vamos começar fazendo um trabalho de baixo para cima, ok? Então vamos alinhar esse pé perfeitamente. Imagina que vocês estão numa estrada escura e que o pé de vocês são faróis iluminando essa estrada. Coloque esse pé alinhado, exatamente alinhado. E aí, com o alinhamento dos pés, procura perceber como que os joelhos se comportam. Se eles forçam para dentro, se eles forçam para fora. Desculpa. Se eles se mantêm alinhados. Começa a trazer um pouco de percepção para esse movimento. Se achar conveniente, ó, fecha os olhos. Isso. Vamos subir um pouquinho. Pensar nessa cintura pélvica. E imaginar a cintura como a boca de um balde. Ok? A boca de um balde cheio de água. E essa água não pode derramar para frente e não pode derramar para trás, ó. Não pode derramar para trás e não pode derramar para frente. A gente tem que manter esse balde neutro, coluna neutra. A gente ouve muito falar isso, né? Coluna neutra. Então vamos forçar essa coluna numa posição de neutralidade. Mantenha o pé reto, joelho na posição que ele se comportar, coluna, cintura pélvica sem deixar esse balde derramar. E vamos subindo. Vamos subindo. E pensando no ombro. Vamos imaginar que o ombro é um ombro sorridente. Que esse alinhamento aqui é uma caixa. Tá?
e que essa caixa tem que estar exatamente alinhada, cintura escapular e pélvica, e que o ombro está sorridente, aberto. Percebam as escápulas de vocês, como elas se conectam nesse momento. Percebam os ombros, como eles forçam para manter essa posição de alinhamento. E de repente pode ter gente que esteja sentindo até repuxar a cervical aí um pouquinho. Então vamos lá, percebam esse ombro bem sorridente. Percebam a escápula bem próxima uma da outra. E agora, mantendo toda essa postura, a gente vai pensar na cervical. Vamos imaginar que a gente tem um biscoito creme cracker entre os dentes, ó. E que esse biscoito não pode olhar para cima e nem para baixo. Ele tem que estar num alinhamento, ó, paralelo ao chão. Então, vamos de novo. Pé alinhado como dois faróis iluminando uma estrada bem retinha. Percebam o joelho como se comportou. Mantenham a cintura pélvica neutra. Ombro sorridente. Aproximando mais a escápula lá atrás. Palma da mão para frente. E a cabeça, ó, alinhada. Pensa no biscoito. E desse jeito, toda certinha, certinho, tenta respirar. Expande o tórax e solta o ar. Veja se vocês encontram dificuldade para a entrada desse ar, para a expansão torácica. Percebam se a mão começa a formigar, esquentar de repente. Percebam se o balde está querendo derramar água desesperadamente, ou para trás ou para frente. Percebam os joelhos de vocês, se eles querem voltar para o alinhamento, né? Forçando a pisada para o alinhamento. Sintam em cada um de vocês onde é mais sacrificante manter essa postura. Se é no membro superior, se é a cervical e o trapézio que incomodam mais, se a lombar incomoda mais, se o joelho incomoda, se a sola do pé incomoda mais. Isso. E aos poucos, ó, vamos voltando para essa posição de conforto. Isso. Relaxa o ombro e o pescoço. No meu caso, são os que mais sofrem quando eu me corrijo muito. Mantenha essa posição numa posição de conforto. Teve uma coisa importante que eu deixei de falar para vocês, assim. Se a gente tiver numa posição correta, perfeita, anatomicamente perfeita de alinhamento, e a gente tentar qualquer movimento, seja de flexão do tronco, seja de extensão desse tronco, de rotação, inclinação ou rotação, fica um movimento gessado, né? Não fica um movimento confortável. E aí, ó, trazendo esse corpo para o alinhamento, para o relaxamento, relaxando bem as pernas e os tornozelos, os ombros e a cervical. Se a gente dessa forma, que é a nossa forma anatomicamente, fisiologicamente, né, adaptada e que nos mantém aqui, a gente consegue ter uma respiração mais fluida, a gente consegue ter mais mobilidade com conforto, a gente consegue manter uma harmonia funcional e dessa forma a nossa musculatura não está em hiperativação, ela está se comportando de uma forma neutra.
Então, qual é a importância, né, dessa vivência prática postural que eu trouxe para vocês? É a gente perceber, né, muitas vezes a gente escuta por influência da mídia, ou por influência de algum amigo, ou às vezes até por influência de algum profissional da saúde mesmo. Seu problema é postura, porque o que eu percebo enquanto fisioterapeuta, na minha experiência, na minha vivência clínica e em estudos mesmo que eu tenho feito, né, de coluna, estudos que eu tenho feito de dor. Eu até falei ontem que eu me espelho muito nos estudos do Nemesiá, que é um cara maravilhoso, assim, ele é um PhD em estudo de coluna. A gente trazer essa abordagem, né? A gente tem muita influência biopsicossocial, então é a mídia que fala, é o nosso padrão médico e fisioterápico de fazer. A gente tem que ter um diagnóstico, a gente tem que ter uma conduta terapêutica assertiva, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E de uma forma ou de outra, eu acho que esse padrão todo acaba desrespeitando a individualidade de cada um, né? Então, trazer esse conceito para vocês é desmistificar um pouquinho, né? Que a gente escuta, você tá com essa dor no ombro, é postural, então você tem que se alinhar, né? Você tá com essa dor na coluna porque você anda muito assim, ó, certa postura, alinha a coluna. Mas como que a gente vai trazer esse corpo para um alinhamento se ele não está preparado para isso? Né? Como que uma pessoa que tem um aumento da cifose vai corrigir o ombro e a cabeça? Né? Como é que ela vai forçar? E a gente sentiu o quanto é sacrificante para o corpo manter um padrão forçado de postura se aquele padrão não é nosso. E o que a gente faz? Um efeito rebote, uma hiperativação dessa musculatura, trazendo às vezes um quadro agudo para um quadro crônico. E a gente não entende por que aquela dor me persegue, por que eu não consigo melhorar. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então, assim, ontem eu falei também que nem todas as dores, principalmente quando a gente fala de dor lombar, ela precisa ter um diagnóstico, né? Nem toda alteração postural ela precisa ser corrigida. Eu acho que o importante do diagnóstico é a gente excluir patologias graves. Mas uma vez que a gente é um corpo que deambula, uma vez que a gente é um corpo completamente funcional, que trabalha, que fica horas sentado, que cozinha, né, que fica em pé na louça para lavar a louça, enfim, que estende roupa no varal, a gente está suscetível e vulnerável à dor. Assim como a gente tem uma dor de cabeça, e nem necessariamente a gente precisa diagnosticar essa dor de cabeça, a gente tem uma dor lombar aguda não específica, a gente tem alterações na nossa postura que são fisiológicas e são bem-vindas sim. A gente precisa respeitar a nossa individualidade, respeitar o nosso corpo. Então, nem toda dor é por conta de, porque você tem a postura assim ou assado, porque às vezes é uma postura adaptada e que se você fizer uma autocorreção, você acentua esse padrão, como eu falei. Então, o que é o bacana, assim, que a gente traz como abordagem, né? Eu digo a gente, porque eu e a Vanessa, a gente trabalha muito voltada para isso, que é o Pilates, né? Qual é o papel do Pilates nessas dores não específicas ou nas específicas também? Qual é o papel do Pilates numa correção perfeita, perfeita para cada indivíduo, né? Porque esse aqui é o perfeito da correção postural, é você harmonizar o seu próprio corpo, independente de padrões corretos de alinhamento. Então, qual é o padrão, o legal, o bacana do Pilates? É que no Pilates a gente não centraliza uma força, né? Por exemplo, a gente não tira um dia de Pilates para trabalhar uma sequência de braço, ou trabalhar uma sequência de perna, ou trabalhar uma sequência de abdômen. A gente harmoniza esse indivíduo, né? Então, o fato da gente trabalhar com uma respiração fluida, muitas vezes, em 99% das vezes, a gente traz esse corpo já para um relaxamento,
para uma acomodação do ombro, para um alinhamento cervical, muitas vezes só com a respiração. E a gente trabalha nesse corpo construindo uma consciência corporal. A gente trabalha o indivíduo de uma forma integral, pernas, assoalho pélvico, tronco, membro superior, cervical. Então esse corpo em harmonia, não só em harmonia física, mas harmonia respiratória, e trazendo esse corpo para uma consciência, porque o Pilates ele é uma atividade que conscientiza o aluno. Você tem que posicionar o pé dessa forma, porque a gente vai fortalecer esse grupo muscular. A gente vai ativar o assoalho pélvico, porque a gente precisa, ativando o assoalho pélvico, estimular a musculatura profunda, que é uma musculatura que de alguma forma estabiliza a sua coluna, trazendo ela para um alinhamento, alinhando os seus ombros, a gente ativa a musculatura posterior também na região torácica. Então trazer o paciente, o aluno, para uma interação com o corpo dele é fazer um trabalho mental também, um trabalho de reconstrução, um trabalho de reeducação. E aí, quando esse indivíduo estiver lá no trabalho, sentado muitas horas na frente do computador, já não vai perceber mais aquele desconforto da coluna, do pescoço. Por quê? Porque aquele corpo vai ser um corpo mais preparado para suportar toda essa sobrecarga do trabalho, do dia a dia. No Pilates, a gente trabalha o padrão respiratório, o que faz com que a gente lide um pouco melhor com as nossas emoções. Então, por exemplo, vocês já devem ter percebido que a gente está ansioso, a nossa respiração muda. A gente fica mais ofegante. A gente está triste. A caixa torácica, ela muda, ó. O padrão respiratório muda. Se a gente está eufórico, a respiração muda. E quando a gente tem uma clareza, quando a gente tem um treinamento para essa respiração, o padrão emocional consegue ser controlado. Então, dentro de um processo de ansiedade, dentro de um processo de euforia, a gente consegue, com o trabalho de respiração, equilibrar, né, esse sistema emocional. Então a gente costuma dizer que o Pilates ele trabalha o corpo, a mente, porque a gente doutrina esse corpo numa reeducação, e ele trabalha o espírito também, porque de uma forma ele traz você para um equilíbrio. Então deixa eu dar uma olhadinha, eu vou fazer uma pausa no nosso papo, dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão interagindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá em casa de quarentena, vem fazer Pilates online conosco, verdade. Deixa eu dar aqui uma coisa legal. O Espaço Saúde em Foco, ele não só é um espaço físico, né? Mas agora ele é um espaço online. Então a gente oferece aulas de Pilates, de Mat Pilates, na verdade de contrologia, que é o conceito trazido pelo Joseph Pilates, que é o criador do método. Então a gente trabalha com aulas presenciais não, né? Em tempo real, ministrando essa aula 2 dias na semana, entre 50 e 55 minutos de aula. Então é uma boa maneira da gente preparar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né? Cuidar de um padrão fisiológico e natural da nossa postura. Então bem lembrado aí, Vanessa. Isso. Corpo forte, equilibrado, sim, faz muita diferença. E ó, para quem não deu tempo de assistir essa live, para quem convidou um amigo e o amigo não teve tempo de acessar, enfim, a live vai ficar disponível no nosso perfil do Instagram por 24 horas. Depois ela vai lá pro nosso canal no YouTube, Espaço Saúde em Foco no YouTube, é só ir lá. Todos os vídeos a gente vem falando em outras lives sobre saúde, né? Entrevistamos a psicóloga Miriam, entrevistamos o Dr. Fábio,
Entrevistamos a Nutri, doutora Paula, entrevistamos a Vânia falando sobre o coach integral sistêmico, e agora a gente está falando de dor, postura, então tá muito interativo. Se quiser, vai lá no canal do YouTube, Espaço Saúde em Foco, dá like, toca sininho, se inscreve no canal, faz qualquer coisa, que aí vocês vão começar a receber todas as nossas informações, tá? Eu espero de coração que esse tema, que essa orientação e que essa vivência postural tenha contribuído para trazer vocês para uma lucidez diferente, né? Para de repente desligar um pouco disso, que eu preciso estar perfeitamente correto. Não, é muito mais fisiológico, é muito mais respeitoso com o corpo de vocês manter uma postura fluida, porque às vezes essa hiperativação acentua o processo álgico e vocês saem de uma dor aguda para uma dor crônica e às vezes não sabem por quê. Então respeitem o corpo de vocês, pratiquem uma atividade física. Eu puxo sardinha para o Pilates porque é uma terapia que eu amo, é uma terapia corporal que eu sou apaixonada. Então convido vocês a praticarem o método porque ele é lindo, ele é inteligente, ele é incrível. E é isso, eu acho que manter o corpo em condicionamento, aproveitem esse período em casa para o autocuidado, cuidem da alimentação, cuidem do sono, cuidem do corpo. Eu estou à disposição. Se quiser alguma informação, pode me chamar lá no direct do Instagram. Quem tem o meu contato pode mandar mensagem e a gente vai se falando, vai informando. Amanhã a gente vai falar sobre tratamento, abordagens de tratamento para dores da coluna ou dores inespecíficas. Então vou falar de cuidados, de tratamento. E na sexta a gente vai fazer exercícios específicos para os cuidados, principalmente de uma dor aguda ou de uma dor crônica lombar ou de uma prevenção para esses quadros, tá bom? Eu agradeço imensamente. Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma pergunta. Eu acho que vocês focaram aí em trabalhar o corpinho de vocês. Isso. Beleza. Eu vou deixando vocês aqui. Agradeço imensamente a presença de todos. Ó, um beijo enorme. Fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa, tá? Beijo, obrigada. Ó, amanhã, hein? Live aqui com a gente.